Palavra de Deus de meditação para os nossos corações hoje se encontra no livro de Mateus. Mateus capítulo 15, no versículo 7, que diz assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos dos homens. E, chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Aqui o Senhor Jesus, ele está ministrando esta palavra. Por quê? Os escribas e fariseus naquela época estavam questionando ao Senhor Jesus por que os seus discípulos comiam sem lavar as mãos e não estavam ali cumprindo aquelas tradições dos anciãos, né? E o Senhor Jesus, ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com lábios somente, com lábios, mas o seu coração está longe, distante de mim. Em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos de homens. É justamente o que eles estavam fazendo. Adorando aparentemente, com os lábios, né? Aparentemente estavam adorando a Deus. Só uma vida de aparência é o que o Senhor Jesus está dizendo para eles, né? Que já há muito tempo Isaías já tinha feito esta profecia a respeito deles, né? Mas em vão me adoram e ensinam doutrinas de homens, que são preceitos de homens. Naquele tempo, o Senhor Jesus, falando com os escribas e fariseus, e ele chama todos para ouvirem esta palavra. Ele não chamou somente aqueles escribas e fariseus, mas ele chamou o povo. Ele diz assim, chamando a si aquela multidão de gente, aquela multidão, disse-lhes: ouve, entenda o que é a verdade. O Senhor Jesus está dizendo exatamente assim: venha ouvir, venha aqui, ouvir o que é a verdade, para que vocês possam entender o que é a verdade. O Senhor Jesus está dizendo claramente para aquele povo. E ele diz também para cada um de nós hoje, agora, exatamente, nesse exato momento. Ele diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto sim é o que contamina o homem. Aí alguém, como o discípulo, perguntou: mas Senhor, ainda não entendi. Não consegui entender. Traz para mim um esclarecimento para que eu possa entender. E o Senhor Jesus, ele diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios,
prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isto não contamina o homem. E por quê? Porque o que comemos irá fazer digestão e iremos colocar para fora. O Senhor Jesus está dizendo claramente. Mas o que procede do coração, o que planejamos, maquinamos, pensamos, é o que irá contaminar. Porque irá sair aqueles maus pensamentos, aquelas coisas ruins, o que o homem planeja no seu coração e sai pela boca. Planeja, olha, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Isto sim é que contamina o homem. Ele está dizendo aqui. Mas o que sai da boca procede do coração. O que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração, como eu falei anteriormente, do coração do homem procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É o que o Senhor Jesus está nos ensinando, assim como Ele ensinou para aquele povo. Está nos ensinando hoje, né? Isto é o que contamina o homem. O que ele está esclarecendo para cada um de nós, que o que eles estavam tentando exigir dos discípulos era justamente tradição, ensinamentos, doutrinas do homem. É o que o Senhor Jesus está falando. E hoje em dia? Hoje em dia, existe essa situação? Eu digo que com certeza existe. Por quê? Porque muitos estão ensinando doutrinas do homem. Esta é a pura realidade. Muitos, volto a repetir, muitos estão ensinando doutrinas do homem. Muitos estão cobrando e ensinando tradições antigas. Tradições. Muitos estão fazendo exatamente desta maneira. E o Senhor Jesus está esclarecendo para todos eles naquele tempo e para cada um de nós. E o interessante é que ele, o Senhor Jesus, né, o que me chama muito a atenção é este versículo. Chamando a si a multidão. O Senhor Jesus, ele chama a multidão para ouvir. E ele diz: ouvi e entendei. Olha que palavra poderosa. O Senhor Jesus está dizendo exatamente desta maneira: ouça o que eu estou falando, ouça a minha voz, ouça o meu ensinamento, ouça a minha palavra. O Senhor Jesus está dizendo assim, para mim e para você hoje também. Não é só no passado, não. Ele está dizendo hoje também, para mim e para você, meu amado, que está me acompanhando neste vídeo. Ele está dizendo: ouça o que eu estou falando com você. E preste atenção para você entender o que eu estou falando. Tá? O que contamina o homem não é o que entra. Você não tem que viver na tradição. Não, na tradição não. O Senhor Jesus está explicando isso claramente. Não viva na tradição. Não viva na doutrina do homem. Não. Você não pode viver dessa maneira. Viva, ouça a minha voz e obedeça a minha voz. E procura entender o que eu estou falando com você. Para você fazer o que é certo.
Porque o que contamina é o que sai através do que procede no seu coração. Maldade, maus pensamentos, adultério, prostituição, tudo de ruim é o que sai. O Senhor Jesus, Ele está esclarecendo a cada um de nós. Volto a repetir. Não viver tradições, não viver na doutrina do homem, nos ensinamentos do homem, mas viver e ouvir a voz do Senhor Jesus falando com cada um de nós. Ele está dizendo: ouça a minha voz. O Senhor Jesus está dizendo: ouça a minha voz e entenda o que eu estou falando com você. Esta é a mensagem do Senhor Jesus que eu estou trazendo hoje, nesse exato momento, para o seu coração e o meu coração. Que possamos estar sendo alimentados desta palavra, que são palavras do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia, Jesus.